Atenção, intertenção no Dada! Ô Duda, tu costuma passar pano ou não? Nos móveis de vez em quando, nos gibis também pra tirar o pó, né? É bom passar pano. É bom passar pano. Tem gente que gosta de passar pano. Né? Bah, tem gente que é um negócio, né? Passa pano a toda hora, panos quentes. Né? Passa panos quentes. E quem é que tá com a gente aí pra dar uma passada de pano hoje? Hoje quem vai passar um pano na geografia das coisas é o professor Kleber Damasceno. Dá um oi pra galera, professor Kleber. Aí galera, aí cabeçuda, aqui comigo não tem nada de passar pano. Essa história aí de passar pano não é comigo. Pra quem me conhece e tem contato comigo no dia a dia e quando a gente se encontra em sala de aula, vocês sabem que aqui não se lustra móvel, aqui não se passa pano, aqui nós vamos na raiz do problema. No cabelinho do ovo. Não tem passagem de pano. Não tem passar pano. Mas então, professor Kleber, nos fale um pouco mais da geografia no Enem, aí como cai, o que cai, o que é mais relevante para essa galera aí que está praticamente há uma semana e pouquinho da prova está gravando. Geografia no Enem é uma barbada, né? É só decorar o nome dos países, as capital, né? E as moedas, não é isso que tem que fazer? Saber, professor Kleber? Se souber lá, precisa de geografia? Então me diz aí então, qual é a capital do Nepal? Diz a capital do Nepal. Pô, capital do Nepal, cara. Cara, assim, ó, não tô consultando nada aqui. Eu sei que vocês aí em casa, ou no ônibus, ou no chuveiro, já tá todo mundo ou aqui, no quarto. Cara, eu não tô consultando aqui o Renato e o Cadu. Mas assim, ó, se fosse depender para memorizar a capital, eu acho que eu passaria fome. Mas eu não sei assim, cara. Mas Nepal, eu acho que é Katmandu, né? Katmandu. Não sei, assim, não Katmandu sei mesmo. É tipo nome de lugar assim sagrado, né? Tipo, onde é que o Doutor Estranho foi pra Katmandu? Mais ou menos isso. Ele deu uma passada de pano, mas ele respondeu. Ele respondeu, né? Deu uma lustrada. Legal. Pô, e o pior é que a gente era para ter combinado para ter perguntado, por exemplo, a capital de um país que não é muito comum de vou falar. Te perguntar a capital dos Estados Unidos, vai dizer que é Nova York. Todo mundo sabe que a capital dos Estados Unidos é Nova York. Podia ter combinado. Eu sei que é Washington, viu, galera? Mais estranho, assim, Azerbaijão, Baku, tipo assim. Baku, Antananarivo, em Madagascar. Reykjavik, na Islândia. Começou a passagem de pano. Tu percebeu? Reykjavik. Não falou. O pessoal ensina na escola Reykjavik. Ele falou com sotaque Reykjavik. Você está se exibindo, Não, pior é que não. Pior é que, assim, nunca fui bom em fazer mapa, pintar mapa, decorar. Que bom que o Exame Nacional do Ensino Médio vem com uma outra proposta, com uma outra perspectiva de visão. Porque os vestibulares tradicionais, eles têm uma visão que cobram da parte da geografia a memorização. Imagina tu ter que saber lá o ponto culminante, o primeiro, o segundo, o terceiro do Brasil, saber que o ponto culminante do Brasil é o pico da neblina. Aí acertou, Renatão. Sem consultar. Teve aula de geografia, aí é bom, hein? Uma professora maravilhosa. Tá, mas aí, por exemplo, se eu quero fazer uma sacanagem contigo, fazer uma pergunta capciosa, aí eu vou te perguntar o ponto culminante do estado do Rio Grande do Sul, é o pico do Monte Negro. Aí qual é a parte mais extremo norte do Rio Grande do Sul, curva lá do Rio Uruguai, que se limita com o estado do Rio Grande do Sul, e especialmente no município de Alpestre. Nem sabia que existia Alpestre. É que, cara, assim... Alpestre. Você de Alpestre, estamos ouvindo aí. Beijo pra vocês. Quando eu tive que me preparar para ir para o mercado de trabalho, para começar como professor, e é importante tu estudar todos os processos seletivos para saber a característica de como que ele é abordado. Naquela época mudava muito, né? De universidade para universidade. A UFPEL, quando fazia
a sua própria prova, tinha a comissão permanente do vestibular, a URGS, que ainda mantém o seu próprio processo seletivo, e aí tu tinha que estar estudando como que a UFPEL fazia abordagem, como que a URGS faz abordagem, como que a Católica faz abordagem. De uma maneira geral, assim, a geografia desses vestibulares, fora Enem, até, ela é cobrada mais política ou geografia física ou tudo misturado? Aí vai depender da característica da comissão permanente do vestibular e da forma como que os professores fazem a abordagem. Mas, de uma maneira geral, eles tentam balancear no sentido de ter basicamente geografia física e geografia humana. Essa é uma divisão tradicional. Eu não sou muito chegado a essa divisão de geografia física e geografia humana. Para mim, a geografia ela é única. Mas a geografia física ela aborda preponderantemente os aspectos físicos naturais, como o próprio nome já diz, que aí envolve o clima, o relevo, a vegetação, a estrutura geológica, o solo, a hidrografia, enfim. E já a geografia humana envolve os aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais. E a partir dentro dessas duas perspectivas, o que acaba acontecendo? A geografia, dentro de uma lógica de processo seletivo mais tradicional, fazia essas duas abordagens. E o Enem já vem trazer uma outra perspectiva. Até porque quando vocês iniciaram aqui o programa, vamos dizer assim, a constatação de vocês era o seguinte: como é que é a geografia na prova do Enem? Na realidade, essa visão ela é um pouco tradicional ainda, porque a prova do Enem é por área de conhecimento, não é mais por componente curricular. Não sendo mais por componente curricular, eu acho extremamente inadequado dizer como é que a geografia aparece na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Até porque, se é uma área do conhecimento, se é a área de ciências humanas, ali nós vamos ter uma abordagem que faz necessário um processo de conhecimento de geografia, história, sociologia e filosofia, mas que eles estão integrados. Mas como a gente tem uma formação tradicional, que a gente tem o hábito de tentar dividir, seccionar, separar, olhando lá uma questão, não é? E eu tento dizer, não, essa questão é de história. Esse aí, quem responde é o meu colega de história. Aí é professor Ayrton, aí é professor Ricardo. Essa é de filosofia, essa é de sociologia, essa é de geografia. Então, cumpre lembrar, fazer esse preâmbulo em relação a isso. Até porque tem essa necessidade. Quando eu vou fazer a abordagem de uma questão, é óbvio que eu vou ter um conhecimento de diversas, vamos dizer assim, áreas, no caso, geografia, história, filosofia e sociologia, para poder desempenhar bem a questão problema que está me sendo solicitado. Mas, no que refere especificamente à parte que cabe à geografia, e aí ela traz uma questão envolvendo que uma geografia que física e humana dentro, muitas vezes, de uma mesma questão. Mas, como tu mesmo falou, o estudo, né, tanto na escola quanto no cursinho pré-vestibular, ele é seccionado por matéria, né? Tu não tem assim, agora a gente tem a grade curricular do cursinho, a grade curricular da escola, ela não é seccionada por área de conhecimento, não vai ter lamentavelmente aula de humanas, né? Aí mas aí cabe. Desculpa interromper, Duda, eu tô entendendo o que tu quer falar. Aí o que eu queria te perguntar é, como é que o aluno vai ver assim, como é que o aluno vai enxergar aquilo que ele viu na aula de geografia na prova? Isso que eu queria te perguntar. Como é que ele vai ver assim, essa aqui, eu sei que essa questão aqui eu consigo resolver usando geografia. Ou essa aqui, ela tem um pouquinho de história, mas ela puxa mais geografia. É assim que funcionam as questões? Elas têm uma mistureba assim na parte humanas na prova? Ou ela, tipo assim, essa questão aqui, ela tá na área de humanos, mas ela resolve 90% dela, eu consigo chegar na geografia. É assim? Claro que os alunos pensam assim, eles estabelecem a abordagem assim, e muitas vezes na sala de aula do cursinho é assim, na escola é assim. E aí o que acaba acontecendo? Mas é necessário
que os professores, quando vão orientar os alunos, tenha que ter minimamente, em algum momento, eles fazer, desculpem a forma que me vem aqui à mente, mas amarrar todos esses conteúdos. Amarrar todos esses conteúdos. Por exemplo, a geografia como objeto de estudo, ela estuda o espaço geográfico, enquanto que a história estuda o processo, não é? Em que o homem, ele, desde que surge nesse espaço, tudo aquilo que ele faz já é história. Então, nós temos duas categorias indissociáveis, que é o tempo e o espaço. São duas categorias que não tem como desassociar. Eu posso até desassociar para melhor estudar, mas em algum momento eu vou perceber que essas duas categorias, elas estão indissociáveis, ou seja, inexoravelmente elas não vão se mover a rogos, isto é, não tem como fazer esse processo de divisão. Por isso que geografia e história são disciplinas ou componentes curriculares, que agora a gente fala de área de conhecimento, que são irmãs siamesas, chipófagas, porque elas têm que andar junto. Se a gente for pegar, por exemplo, agora, uma coisa que está bem atual, que são os movimentos migratórios refugiados, é um processo tanto geográfico quanto espacial, histórico. Histórico sociológico. Também, como sociológico também, né? Então, eu sei que nesse primeiro momento, assim, pode causar estranheza, né? Ah, mas trouxeram o Kleber lá para falar de geografia, mas o Kleber tá vindo com uma abordagem de ciências humanas. Tá passando pano. Não, mas eu acho interessante porque é o seguinte, nós temos que mudar a nossa prática. Nós temos que fazer essa reflexão. Nós temos que mudar a nossa prática. Concordo. Por quê? Concordo. Porque eu, enquanto professor de geografia, eu tento ao máximo, eu não estou dizendo que eu consigo sempre, conversar com outras áreas do conhecimento. Sim. Com outras áreas até dentro da própria ciências humanas. Eu tento fazer uma abordagem de filosofia, claro que eu vou ter limitação. Eu tento fazer uma abordagem de sociologia, é claro que eu vou ter uma limitação. Eu vou fazer uma análise de história, é claro que eu vou ter uma limitação. Mas é necessário que as minhas leituras, em dado momento, possam contribuir especialmente para a minha visão um tanto quanto mais holística, um tanto quanto mais do todo. E aí que é necessário pensar em ciências humanas. E as ciências humanas, ela vai levar em consideração, sim, o que outrora a gente pega a análise, o objeto de estudo, que é o espaço, que é a geografia. Mas a geografia, vamos usar essa forma assim no Enem, como que ela é apresentada, como que ela está associada. Ela vai conversar com as suas relações mais próximas com a história, com a filosofia e com também a sociologia. Mas a geografia, quando ela é abordada, quando ela é apresentada, ela nunca vai trazer para tu meramente, dentro de uma questão problema, um só conteúdo. Não vai fazer isso. Ela vai fazer uma abordagem dentro da própria geografia, estabelecendo, por exemplo, geografia humana com geografia física. Vou dar um exemplo aqui bem típico, bem fácil de entender. E aí vamos pegar algo que está bastante em voga, que é a questão das queimadas no Brasil, do desmatamento na floresta amazônica. E como é que isso é apresentado, ou como é que isso pode ser apresentado? Porque tu vai pensar no primeiro momento, bom, então se está falando em floresta amazônica, está falando de vegetação, está falando de bioma. Então eu vou ter que só saber caracterizar lá o bioma da Amazônia, vai me vir a questão lá com uma característica, ele é dividido em 3 estratos, mata de igapó, mata de várzea, mata de terra firme, beleza, eu sabendo essas características da paisagem vegetal, eu vou matar a questão. Não é bem assim. Por quê? Porque eles vão associar sempre o bioma, o extrato vegetal, especialmente com o tipo de ação antrópica ou atividade econômica que promove o processo de impacto socioambiental nesse bioma. Associação antrópica, de associação do homem. Isso, antrópica é do homem. Isso, ação do homem. Tem um ecólogo, que agora não vou me lembrar o nome dele, é Niemeyer, não sei, o Renatão daqui a pouco ele pode pesquisar aí para nós mais especificamente o nome. Ele vai criar o conceito de hotspot. Hotspot. Isso, hotspot. Que seria, traduzindo, por favor... Ponto quente. Ponto quente. Mas nesse... Rabo quente. Isso. Porra, não, ponto quente. Rabo quente é outra coisa. Aí seria hot ass. Isso. O hotspot, segundo ele,
ele vai mapear em todo o globo terrestre aquelas áreas de grande relevância genética, de biodiversidade, que foi fortemente antropofizada. Ou seja, aquelas áreas que vêm sofrendo forte pressão antrópica. No Brasil, a gente pode destacar... Traduzindo, que vem sendo exploradas duramente. Isso. No Brasil, a gente pode destacar, né, 2 grandes áreas chamadas de hotspot. São elas a Mata Atlântica e o Cerrado Brasileiro. Pô, não é um hotspot, né? É um hot circle, um troço, né? O spot é um pontinho, um troço E o que grande. o que acaba acontecendo? A Mata Atlântica, desde o período de ocupação, invasão, não é? Eu tenho uma dificuldade de Descobrimento. de passar pano. Depois eu sou passador de pano. Colonização. Desde o processo de ocupação, invasão da América Portuguesa, o que vai acabar acontecendo? Essa ocupação vai se dar, primeiramente, no litoral nordestino, na zona da mata. Então, esse processo de ocupação vai promover um processo de impacto ambiental. E esse processo de impacto ambiental está associado ao tipo de atividade econômica que vai ser desenvolvida num primeiro momento. E a gente pode destacar o ciclo do pau-brasil, mas de uma forma mais efetiva e intensa, o ciclo da cana-de-açúcar. Uhum. Então, o ciclo da cana-de-açúcar vai promover um processo, não é, de afluxo, sobretudo, da metrópole em relação à colônia. Então, na medida que é necessário eu ter uma área para desenvolver, para plantar cana-de-açúcar, então vou promover um processo de retirada da cobertura vegetal. Então, tu imagina, desde lá 1530, que a gente chama de período, né, que a gente chama de um período de colonização mais efetiva. Antes disso, a gente chama de período pré-colonial. Eu gosto de evidenciar não o termo Brasil, mas sim como América Portuguesa. E aí o que acaba acontecendo? Então, desde 1530 até os dias de hoje, olha o que o litoral brasileiro, e que diga aí as manchas de óleos, não é, que estão surgindo aí. Foi Greenpeace agora, acabei de ler a notícia. Greenpeace? As ONGs botaram fogo na Amazônia, o Greenpeace tinha um navio do Greenpeace com óleo venezuelano e escapou, acho que foi isso que aconteceu. E aí jogaram para manchar tudo. Jogaram para poder fazer alguma coisa via lei de incentivo fiscal para ganhar dinheiro para eles limpar. Acho que foi isso. Porra, velho, eu já falei pra tu não pegar notícia no Twitter do Carluxo. Não, foi do ministro do Meio Ambiente. Ministro do Meio Ambiente? Putz, eu pensei que era o Pavão Misterioso. Não, o Pavão Misterioso é o Carluxo, né? A Joyce se matou, não. A Pepa? Ops. Não é bullying, pessoal, calma. Eu tô falando o que falaram dela, mas tudo bem. Não, cara. Mas, enfim, na questão envolvendo, então, lá desde 1530 de hoje, então, a área da Zona da Mata vem sofrendo forte exploração. Processo de ocupação, desenvolvimento de atividades econômicas, urbanização, então ela foi fortemente ocupada. Então, ali, hoje a gente tem em torno aí de 7% total da mata original. Então, ela perdeu só. Então, muitos livros didáticos têm em conta a zona da ex-Mata Atlântica. Mas é. E aí o que acabam dizendo? Então, se tornou um hotspot. Outro hotspot brasileiro é o Cerrado Brasileiro, que equivale à savana africana. Porque o Cerrado Brasileiro, ele nada mais é do que um bioma que está adaptado a um ambiente alternadamente úmido e seco. Ou seja, tem uma vegetação tropófita. Uma vegetação tropófita está adaptada a um ambiente alternadamente úmido e seco. Seria... Pois bem, o que significa isso para nós aqui? Verão chuvoso e inverno seco. Por isso que quando tu vai para Brasília, não é, no ponto geodésico brasileiro, no centro do Brasil, quando tu vai para Brasília, nos meses de junho, julho e agosto, a quantidade de chuva ela é muito pequena, muito baixa, mas é muito baixa. Então, o que acaba acontecendo? A umidade relativa do ar, muitas vezes, cai para abaixo de 30%. Isso significa níveis alarmantes. Então, muito seco. Então, a vegetação resseca muito. É uma vegetação pirófita. Pirófita, não é? Piro, fogo, piromaníaco, pirotécnico. E aquilo que tu tá pensando, Cadu... Não, piro é fogo não é, mesmo. é roca, não é. A roca não. dá fogo, mas esquenta, mas enfim, não se adapta. Não. Então, o que acaba acontecendo?
Então, naturalmente, a vegetação fica Quem mais pensou bobagem, tá vendo só quem pensa bobagem, ele fica jogando pra bola pra cima de rindo mim. na tua cara. Se vocês, se vocês Não puderem- pensei nisso, não. se vocês pudessem olhar, não é, ver, presenciar o olhar do Cadu aqui, Não, Ririam também. Bah, ririam vocês também. ririam também. Não. Mas enfim, naturalmente é uma vegetação mais seca, então ela fica mais suscetível a prender fogo. Então, pois bem, o que vem acontecendo? Então isso tá acontecendo lá na Amazônia, então? Tá chovendo, pensa pra botar fogo lá? A gente tá É no isso lá? cerrado. A gente tá no Desculpa. A gente tá no cerradão, tá? Então o que acaba acontecendo? É uma vegetação que vai ressecar e tende naturalmente a prender fogo. Então por isso que a região centro-oeste, nos meses de junho, julho e agosto, prende mais fogo a vegetação ali por causa do tipo climático, que é o clima tropical. Vejam que eu já estou falando tipo climático tropical, estou falando tipo de vegetação, ou seja, eu estou trocando informações. Vejam, informações. Então, eu estou usando o clima e a vegetação para eu poder compreender. Pois bem, E a ação do homem... agora a gente vai chegar. Então, o cerrado com essa característica, não é física natural, o que vai acabar acontecendo? Vai sofrer forte intervenção humana. Porque quando JK inventou Que cagada. transferir a capital não é, do Rio de Janeiro para Brasília, ou seja, ele vai construir no meio do nada. E o que acaba acontecendo? Ele vai para uma região com essas características. Quando, se não me falha a memória, quem ganhou o concurso para fazer o projeto da urbanização de Brasília foi o Lúcio Costa, que acabou convidando o Oscar Niemeyer. E aí o Niemeyer, sabendo de todas essas questões físicas naturais, e ele percebeu que era necessário tentar minimizar essa questão da seca, especialmente nesse período do ano, junho, julho e agosto. Então aí ele vai represar o Rio Paranoá, que vai se tornar o Lago Paranoá. Então o Lago Paranoá é uma tentativa de quê? De tentar oferecer para a atmosfera um pouco mais de vapor d'água para tentar minimizar essa situação. O que acaba acontecendo? Nós precisamos ocupar a região centro-oeste. E aí nós vamos ter uma leva de gaúchos que vão sair aqui da região sul do Brasil e vão para a região centro-oeste. E lá eles vão se tornar agricultores. Se tornando agricultores, é necessário ocupar a região com uma técnica favorável que possa ser utilizado o solo. Porque o solo lá ele é um solo bastante peculiar, característico. O solo ele é ácido, ou seja, o pH dele é baixo. Então, para corrigir a acidez do solo, é necessário o quê? É necessário desenvolver uma determinada técnica, a técnica de calagem, que significa o quê? Que significa colocar cal no solo para tentar o quê? Minimizar essa acidez. Até porque o solo lá também, devido a essa alternância de chuvas fortes, principalmente no verão, as enxurradas formam a canga laterítica, que é a oxidação, tá, do ferro e do alumínio junto à superfície, endurecendo mesmo, compactando. Então o que vai acabar acontecendo? Desenvolvendo essa técnica de uso do manejo adequado do solo para essa região, vão poder ocupar e vão poder plantar. E aí nós temos a expansão da sojicultura. A soja se expande e o que acaba acontecendo? Vai abrindo novas fronteiras agrícolas. Então, o que significa a expansão da fronteira agrícola brasileira? Significa nada mais, nada menos que derrubar a vegetação, o bioma, para abrir a área para poder plantar soja. Por isso que a região centro-oeste, salvo o meu ledo engano aqui, o estado brasileiro que mais produz soja individualmente é o estado do Mato Grosso. Se eu não estiver enganado, é o estado que mais produz soja. E tu vai perceber que tem muito gaúcho na região. Se tu parar para analisar, quando o Internacional e o Grêmio vão jogar na região centro-oeste do Brasil, vocês vão perceber que a torcida local ela é menor que a torcida do Internacional e do Grêmio. Os caras devem ser mais gaúchos do que a gente aqui, Sim. que anda Não, piochado mas e não sei o que. Os caras jogam bocha lá. É no Mato O maior... Grosso.
É no Mato Grosso do Sul que tem... O maior CTG do... Gado, é no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul se destaca pela criação de gado. Pecuária. Exatamente, lá só vai gaúcho pra criar gado lá. Só vai gaúcho pra lá. Tanto é que o maior CTG não está no Rio Grande do Sul. Tá, deve estar lá. Em faz sentido. Goiânia. Mas faz Em sentido. Goiás lá é o maior CTG. Então o Rogério Rasbart tem um livro que chama-se Os Novos Gaúchos. Então quando esses novos gaúchos, que na realidade são os gaúchos, os sulistas, que saem aqui do final da década de 70, início da década de 80, e migram para a região centro-oeste, estes vão promover um forte impacto ambiental. Aí o Cerrado se torna um hotspot. Por quê? Porque ele é uma área de relevância de banco genético, de biodiversidade, e que acabou sendo o quê? Colocado abaixo para desenvolver a atividade da sojicultura. Então, olha que interessante, não sei se vocês perceberam, dentro da minha abordagem eu consegui envolver clima, solo, vegetação, história, especialmente envolvendo o que? As migrações internas brasileiras. E é importante destacar que esse número de brasileiros, no caso aqui, por que eu estou chamando de brasileiros? Porque eu quero chamar a atenção do seguinte, porque esses sulistas que migram em direção à região centro-oeste, e não fica só na região centro-oeste, vai em direção também ao norte do Brasil e também vai para o oeste ali da Bahia, mas ele também vai para o Paraguai. São chamados brasiguaios, que eles, brasileiros, não gostam de ser chamados de brasiguais. Um pouco mais da metade da soja produzida no Paraguai estão na mão de brasileiros. Então, a gente percebe que a expansão da fronteira agrícola brasileira não ficou circunscrita somente no território brasileiro, ela se expandiu em direção ao Paraguai. Ou seja, vejam que ela extrapola a região territorial do Brasil. E aí o que acaba acontecendo? Se eu percebo que eu tenho uma migração, que essa migração vai estar associada a um tipo de atividade econômica que vai trazer um processo de forte pressão, não é, antrópica num bioma, vejam que eu estou permeando pela dita geografia física e geografia humana. E aí eu posso envolver as questões culturais. Percebam que eu vou ter um processo, não é, aspas, não sei se esse é o termo correto, de aculturação. Por quê? Porque lá... Eu só ter falado do maior TTG em Goiás. Isso aí já é um... Não, e o bizarro é o seguinte, um cara lá que tem todos os valores gaúchos, né? Nunca veio Rio Grande do Sul. Se ele vier pra cá, ele vai descobrir que, tipo, o Rio Grande do Sul que ele ama, imagina assim, um não filho... existe. Ninguém anda piochado, meu querido. Ou como diz a minha esposa, fantasiado, né? Se ela para de falar isso, tu vai acabar apanhando na rua. Ah, tá louco. Mas É enfim, paulistana, né? Porque o Bolsa... Tem que dar uma zoada, o Bolsa Bolsa. tem que dar uma zoada. Porque assim, ó, é essa coisa, imagina o filho de um cara gaúcho que mora em Goiás, né? Que o pai toma chimarrão, que ouve música gauchesca, que vai no CTG, né? Mas nunca veio no Sul. Né? O moleque com 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos nunca veio no Rio Grande do Sul. e olha que interessante, ele nasce numa outra região brasileira, mas ele se identifica com, aspas, os valores do Rio Grande do Sul, Foram gaúcho. transportados há 30 anos atrás e são mais cultivados lá, né? Por uma nostalgia, Mas tem uma área de estudos culturais que é bem estudada hoje no mundo inteiro, falando principalmente sobre a relação das migrações, né? E na literatura até tem um estudo de pessoas que migram para outro país, às vezes em função de diáspora mesmo, mas às vezes, né? Enfim, diáspora pode ser econômica também, né? Então tu pensa assim, ó, por exemplo, um brasileiro acaba se mudando para o Canadá, aí depois tem a sua formação lá, começa a escrever livros, romances em francês. O cara está escrevendo uma literatura francesa, uma literatura canadense, uma literatura brasileira. O que o cara está fazendo? Aí tem o problema, aspas, problema da geografia, da espacialidade. Tem um livro do Álamo Oliveira, eu não gosto mais de chocolate, ainda não gosto de chocolate, agora a memória falhou. Que é uma família de portugueses que vão morar nos Estados Unidos,
né? Os filhos crescem lá e depois o cara quer voltar para Portugal, né? Na Ilha de Açores. E só que os filhos estão totalmente adaptados, né? Os filhos são americanos, não são portugueses, embora falem o idioma, mas não são portugueses, né? E inclusive um dos filhos no livro ainda gosta de chocolate. Um dos filhos é homossexual e ele pensa, como é que eu vou voltar para lá? Que super. Então é aquela coisa de tu ser de um determinado país ou de uma nacionalidade, mas na verdade aqueles valores ali já não existem. Que é o que acontece muitas vezes. Eu morei na Serra Gaúcha aqui, não vou falar o nome da cidade, mas lá várias vezes eu fui chamado de brasileiro, né? Porque como se as pessoas que morassem ali não fossem brasileiras, né? Fossem de outro país. Essa é o Intertestão no Dada. Cadu, pesquisando aqui agora para não deixar os ouvintes assim tanto quanto ausentes em relação ao nome do autor que desenvolveu os estudos sobre hotspots, por favor, traduz aí para mim, até para eu não fazer... Norman Myers. Norman Myers. Em um artigo em que ele listava 10 florestas tropicais com altos níveis de endemismo e destruição. Seu objetivo era analisar e definir as áreas com prioridade em conservação em face de sua riqueza e área devastada. É primo do Mike Myers. Do Michael Myers também, né? O assassino do Halloween, do filme, Bom, Michael Myers. Então, eu espero que nesse exemplo que eu tentei mostrar ou desenvolver para vocês, que quando a gente vai fazer a abordagem da parte, vamos dizer assim, da prova de ciências humanas que cabe à geografia, vejam que é necessário fazer essas relações. É necessário transpor, não é, esses aspectos físicos naturais com sociais, políticos e econômicos. Não tem como desassociar, senão vai ser uma abordagem completa. E aí o aluno, não é, o candidato, a pessoa que está sendo submetida lá ao processo de avaliação, ele tende a não conseguir completar ou, por exemplo, responder aquilo que está sendo solicitado para ele numa situação problema. Então, desta maneira, é necessário permear desta forma entre a geografia física e a geografia humana. Por exemplo, só nessa conversa aí a gente conversou sobre exploração de recursos naturais, conversamos sobre agroindústria, né? De alguma maneira falamos sobre isso. Né, migração, entre outras coisas. Mas então, por exemplo, assim, ó, sobre problemas urbanos, né, pode cair. Geralmente a pergunta não vai ser feita só na área de geografia. Pode ser uma coisa maior. Na realidade, por exemplo, pode ser transporte urbano, pode ser. Na realidade, não vai se ater especificamente a um tema. Uma tipo questão, trânsito. Uma questão em um tema. Pode até aparecer, mas não vai ser a tônica das questões propostas ali. Pode aparecer uma ou outra, mas não vai ser aquela pergunta pontual com uma resposta pontual, não. Vai ter que pensar, vai ter que fazer essa relação. Dá para dizer que as questões da prova de humanas são interdisciplinares? Ou tipo, uma questão, voltando assim, ela vai puxar história, geografia, sociologia. Poderia cair, por exemplo. Porque, por exemplo, assim, eu entendo uma questão de geografia que pegue vários tópicos, várias partes da geografia para formular uma questão. É que aí o termo, eu estou sendo chato, né? Incorrer numa abordagem equivocada. Quando a gente fala interdisciplinar, a gente volta a trabalhar por gavetinha, por disciplina. Claro. Por gavetinha, por disciplina, por componente curricular. Porque, de novo, é o sistema que se tem, né? Mas aí a proposta... É o melhor? Tá, não. Mas a proposta do Enem não é essa. Eu sei. Pelo contrário. Mas ele se estuda para o Enem assim, né? Ele tentar romper com isso. A molecada estuda para o Enem engavetado. É que a gente tem que pensar o seguinte... Anteriormente, quando a gente se preparava para fazer o processo seletivo, o vestibular tradicional, tu trabalhava com conteúdos. Sim. Hoje tu trabalha com habilidades e competências. Sim. Tu tem lá as competências e habilidades. E eu me lembro... Mas e aí mesmo você... dentro das habilidades e competências, nas disciplinas, geografia, física e tal, tem um catatal de conteúdo também. Aí é que tá, mas aí nós estamos presos ainda... É ou não é? A questão do conteúdo. O cara fala de habilidade de conteúdo, mas o cara vai lá... Vocês vão lembrar...
quando veio o primeiro Exame Nacional do Ensino Médio, ele tinha uma característica, uma abordagem. Ele não era utilizado pelas universidades Como vestibular, maioria, como processo seletivo, utilizar a nota dele. Quando a maioria das universidades começaram a aderir o Exame Nacional do Ensino Médio como nota para poder possibilitar o ingresso à sua universidade, e aí a gente vai fazer uma licença, dizer valendo, não é? Agora está valendo, e aí eu me lembro que Foi o caos, né? isso era uma expectativa, principalmente Foi o não caos. somente por parte dos alunos, mas sim dos professores. Claro, Como é que vai ser a abordagem? Como é que vai ser a questão? Mas aí a gente também tem que entender que eu não posso falar em questão, eu tenho que falar em teoria de resposta ao item, a famosa TRI. Que aí eu não tenho mais as alternativas, eu tenho os itens. E isso é importante. E eu estou sendo chato porque até a cultura de a gente fazer esse processo de modificação, não é, do nosso vício de linguagem, em falar em disciplina, em interdisciplinaridade, falar em questão, para mudar para habilidade e competência, para mudar para teoria de resposta ao item, para falar em área de conhecimento, mesmo assim, apesar de toda a caminhada do Enem, veja como a gente tem essa dificuldade de fazer Mas, assim. por exemplo, assim, daria para chamar nem a área de ciências humanas, tá? Dentro dela tem... Esquece as disciplinas. Sim. Não tem história, geografia, tudo é uma coisa só. Ciências humanas. Tá. Mas tem conteúdos lá dentro. Por exemplo... Tem competências e habilidades. Mas os E conteúdos seriam... essas competências e habilidades, o que? Elas são desenvolvidas a partir do que a gente chama de conteúdo. Então, o que acaba acontecendo? O conteúdo, ele te limita. A habilidade associada com a competência, ela extrapola meramente aquele conteúdo. Isso que dá a possibilidade de, de uma mesma questão, utilizando a linguagem tradicional anteriormente, mas no mesmo item de resposta, eu posso encontrar filosofia, geografia, história e sociologia. Porque senão eu estaria somente olhando uma questão de geografia, Qual outra é a de capital de história Pernambuco? e outra de filosofia. E aí é que começa esse barato, porque o aluno, diante dessa cultura que ele traz da escola, quando ele pega a prova, ele quer enxergar ali a geografia, ele quer enxergar a história, ele quer enxergar a sociologia e ele quer enxergar a filosofia. Muitas vezes, lá na alternativa A, é necessário que ele tenha o conhecimento, vamos dizer assim, das ditas disciplinas tradicionais que ele teve. E aí fica aquele jogo de empurra. Não, mas isso aqui é geografia. Não, mas isso aqui é filosofia. Não, isso aqui é sociologia. Não, quem tem que responder isso aí é o professor de sociologia. Porque isso aí não sou eu que dou. Eu já vi os caras discutindo assim, tendo esse papo aí na TV. Os caras, não, mas isso aí, o cara, não, mas como assim, não sei o que, é a mulher, quem sabe, vocês vão conversando os dois. Aí tu imagina, Pra tentar se chamar- os professores, que teoricamente, eles têm que dominar esse processo todo, envolvendo o Exame Nacional do Ensino Médio, e ele não faz uma abordagem dentro que eu estou tentando forçar a fazer essa discussão aqui, agora tu imagina para um aluno. Não é que assim, ó, Não, até tem como. é que, por exemplo, essa coisa dessa abordagem mais holística das coisas, para quem trabalha com linguagens, isso acaba sendo um pouco natural, porque professor de português e professor de inglês, como é o meu caso, a gente lida com texto. E texto pode vir qualquer assunto. Qualquer assunto. E eu gosto de ter não digo, mas pelo menos saber do que está se tratando aquele texto ali. Então tu acaba puxando outras discussões, acaba puxando outros enfoques, acaba puxando outros conhecimentos para poder lidar com o entendimento do texto. Então, tanto que no caso das linguagens, o Enem ele é bem... Tu consegue entender habilidades e competências ali muito claro, porque não tem pelo menos a língua estrangeira, tu Parece não que tem uma não é marca do conteúdo. conteúdo. É, Não sim. tem conteúdo nenhum, entendeu? O cara tem que saber fazer aquilo daquele jeito que está ali, com aquela competência, com aquela habilidade. É basicamente isso, né? É usar a língua como ferramenta de acesso a essas coisas. Que é, né? A língua, na verdade, é uma ferramenta, né? O inglês não é uma disciplina a ser estudada, né? É uma ferramenta a ser dominada. Mas me diz uma coisa, Kleber, para responder então uma questão da área de conhecimento, ciências humanas, até me esqueci, estava pensando em linguagens agora e me enrolei.
É bom tu ler o enunciado antes de ler qualquer tipo de texto, qualquer tipo de coisa que tenha. Vai direto no item ou ler os textos primeiro? O de linguagens, a gente sempre fala isso, né? A parte de... O que acontece? Eu dou aula de literatura, eu sempre falo para eles. Leiam primeiro o enunciado para ver se precisa ler o texto inteiro. Inglês é a mesma coisa. Tem várias questões que tu não precisa ler o texto inteiro. Eu acredito que essa estratégia, ela pode se referir, se direcionar para todas as áreas do conhecimento ali. Eu sempre digo, vê a pergunta, Enunciado, sim. o enunciado, vê o que está te perguntando, e aí o que acaba acontecendo? Na pergunta que está sendo realizada, sendo feita para ti, tu tem que tentar pelo menos saber de o que se trata. Aí, eu não tenho noção nenhuma. Eu posso utilizar o texto como um suporte para tentar me dar uma condição para poder responder. Porque também vai aparecer aquela questão, ou melhor, aquele item para tu poder responder, que tu lê assim e, não sei nada. Muitas das vezes tem um texto, tem um suporte. E no caso da geografia, muitas vezes tem a questão imagética, que é a charge, que é o gráfico, que é a tabela, que é o mapa. E aí é importante... Tem que saber ler isso tudo. Muitas vezes a resposta está na imagem, está no mapa, está no gráfico, está na tabela. Aí é a interpretação. Eu sempre digo, a geografia tem um diferencial. A bagagem cultural, para quem é meu aluno, sabe que eu falo muito da bagagem cultural. Porque eu posso me rasgar estudando geografia. Eu posso me rasgar a ler todos os livros. Mas tem um fator que é o diferencial, que é a bagagem cultural. O que é a bagagem cultural? É tudo aquilo que tu vivencia. É tudo aquilo que tu faz fora da escola, tudo aquilo que tu faz fora do cursinho. É o que tu lê, é o cinema, é o teatro, é a viagem. Tudo aquilo como tu assimila como forma de conhecimento. Uma professora minha chamava de concreto vivido, professora da faculdade, professora Edith. Melhor professora de português que eu já tive na vida. E eu utilizo o termo bagagem cultural. Ela chamava de... em inglês a gente chama de background knowledge, né, que é o teu conhecimento de antecedente, na background. Mas legal esse nome. Mas eu gosto muito de concreto vivido, adoro esse termo. Na redação é conhecimento sociocultural, a redação. Cara, ela falava concreto vivido, eu adoro isso. Até hoje eu uso concreto vivido, adoro. E é importante, agora tu falou em redação, que me desculpe as demais áreas do conhecimento, mas para mim, preponderantemente, quem dá suporte para o aluno desenvolver uma redação, um texto argumentativo, dissertativo, ou melhor, dissertativo argumentativo, são as ciências humanas. Sim, mas eu sempre falo. São as ciências presta humanas. atenção, anota aquilo que usa. Teve Teve uma aluna em comum que usou algo que aprendeu na tua aula e ela usou, né? Eu me lembro que era um dado, Dado? Na memória, não era dado, era... Citação? Não, olha aí, ó. Mas enfim. Como é que se chama tipo... Puta que pariu. Ops. Esse eu posso cortar. Não é um dado, indicador. É um indicador. Um indicador social. Era um indicador social, não recordo qual. Era um indicador podia social. ser taxa de analfabetismo, podia ser expectativa era uma de sigla. vida. Ela usou uma sigla. PIB, PNB, enfim. Então, o que acaba? Vai dar o suporte. E no caso, voltando mais especificamente a falar da geografia, o que acaba acontecendo? Então, muitas vezes tem um mapa, a linguagem magética, tem a tabela, tem o gráfico, tem a charge. E isto também o aluno tem que fazer essa interpretação. Mas a interpretação, ela é um processo que tu constrói. E no caso da geografia especificamente, tu é obrigado a saber de tudo um pouco, principalmente em questão de atualidades. É o que eu digo para meus alunos. Eu não posso ler um jornal por ti. Eu não posso ler uma revista por ti. Eu não posso ler um livro por ti. Eu não posso me manter informado por ti. Nem conectar uma coisa com a outra com aquela pessoa. O que eu posso é dizer o que mais, por exemplo, está aparecendo, surgindo. Agora eu estava dando aula sobre as questões, não é, de movimentos de independência. Os movimentos separatistas, melhor abordando. Então, isso é visto em história também, né? Sim, aí eu estava falando da questão da Catalunha. Olha o que está vivendo lá Barcelona. Mas, cara, vamos longe do Chile agora. Né? Tudo está acontecendo lá no Chile. E tem muito aluno que não. Falei assim, por exemplo, o que está acontecendo no Chile, pessoal? Chile não é a Suíça da América do Sul? Eu li essa porra em algum lugar aí. Pois é. Não, eu li um pior ainda. Eu li
Eu não me lembro bem agora o jornal, não quero levantar aqui uma Tá, tô lendo um jornal. Até um aluno depois lá veio me chamar perguntando se aquilo procedia. verdade. E o Chile tinha chegado à situação de nível de desenvolvimento. Credo. E aí o jornal fazia todo esse processo de tendência que o Chile tinha chegado a um nível de desenvolvimento. Estamos vendo. Aí eu disse para ele, não, na realidade esse jornal está sendo extremamente tendencioso para poder direcionar o modelo econômico que o Chile utiliza, que é o neoliberalismo, para tentar vender ou chegar a uma condição de associar que o neoliberalismo pode criar uma condição de desenvolvimento. Na realidade, a história, eu vou me prevalecer da história agora. Tem que imitar a voz do Ayrton pra falar de história. Tem que começar a falar que nem o Ayrton. E começar a usar palavra bonita que nem o Ayrton. Aí é difícil. Mas, na realidade, eu Beijo, Ayrton. vou me prevalecer da história da seguinte maneira. Nenhum país que é considerado desenvolvido hoje, outrora, foi subdesenvolvido. Então, o subdesenvolvimento não é um estágio para o desenvolvimento. E ainda tem um termo ainda muito mais sacana, Hoje que em dia não se- perdão... hoje em dia não se usa mais o subdesenvolvido. O pessoal em inglês é legal, porque em inglês tem o developed countries, que são países desenvolvidos, e developing countries, que são países Países em em desenvolvimento. Developing que está no processo o de ejaculação desenvolvendo. precoce, ele me cortou, eu ia falar isso aí agora. Para mim tem uma abordagem ainda muito mais Isso rapidinho. cínica ainda, que é os países em desenvolvimento. É. Então, na realidade, esse conceito de país em desenvolvimento é para fazer uma distinção, Achar que a gente vai desenvolver. Vai que dá. vai criar uma distinção seguinte. Não, eles são países subdesenvolvidos, mas industrializados com forte crescimento econômico. Então, países em desenvolvimento, ele se associa com o termo de países emergentes. Mas, na realidade, claro que tu vai distinguir o Brasil, a Índia, são países subdesenvolvidos, mais industrializados. Eu também não posso colocar o Brasil e a Índia no mesmo patamar que Venezuela, Bolívia e Equador. E Chile. Então, na realidade, o que acaba acontecendo? A história me diz que nenhum país que outrora foi subdesenvolvido e acabou se tornando país desenvolvido. Então, aí tem algo que a matéria era extremamente tendenciosa, dizendo que o Chile é um país desenvolvido. Pois é, mas voltando, o pessoal, assim, essa coisa de saber atualidades, eu acho fundamental, porque a geografia, ela muda a toda hora, né? Esses tempos eu estava fazendo uma limpa lá nas minhas coisas e eu catei um Atlas, acho que de 1985. É impossível. Só, por favor, não comete uma gafe aqui na frente do geógrafo. Tu não vai afirmar o seguinte: o Atlas, o mapa, ele está obsoleto, desatualizado. Calma aí. Não. Pode até estar desatualizado no sentido que a gente quer estabelecer que ele não representa Sim. O agora. o agora. Mas sim. ele é muito importante porque ele representa O momento. o que já aconteceu. Sim, mas seria um Atlas histórico. Eu tinha uma coleção que era o Atlas histórico, que mostrava. Ali não é assim, se tu quer pegar um Atlas, é que hoje em dia não se usa mais Atlas, né? Hoje em dia Se usa Se Atlas. usa ainda? O livro físico, o Atlas. O físico não, mas, por exemplo, tu vai no celular ali. Exato, mas tem o Atlas livro, virtual. O livro, então, antigamente, para tu ter uma representação. Não, mas nós somos do tempo que tinha que ter dicionário, Sim. o Atlas em casa, Barça, esquadro, régua, enciclopédia, compasso, transferidor, Não te esquece da enciclopédia, velho. Isso era um completo. Agora assim. Não tem mais essa representação. E a representação mudava basicamente de um ano para o outro, né? Países acabavam, países criavam, países dividiam, a coisa toda ia. Mas Ali na África até hoje, né? Que a divisão, bom, se tu falar sobre a divisão da África, então... Vamos da Europa. Vamos à Europa. O leste europeu. Se eu não estiver enganado, o país mais recente, oficialmente reconhecido pelos países, é o Sudão do Sul, que acabou de se desmembrar do Sudão. Mas se a gente parar para analisar depois... É o Sudão. Sudão do Sul.
Putz, agora não lembro. A capital do Sudão do Sul. É o Sudão. Porto Alegre. Ah, não, Sudão do Sul. Eu não tô olhando, tá? Eu acho que é Juba. Dá uma olhadinha Juba, aí. porra, Dá uma olhadinha, vê se é Juba. sou jubense. Não, vê se é jubino. Juba mesmo. Vê se é Juba. Jubalauê. Se eu não estiver enganado, Sudão é Khartoum e Sudão do Sul é Juba. Mas eu não dou bola pra isso. Eu sei que eu li alguma coisa, ficou ali registrado na memória. Sudão do Sul. É o Capital, Sudão. Agora, eu acho que é agora. Juba. Pra mim vai ser sempre Sudão. Tá, e enquanto É. o Google pensa aqui, me diz uma coisa. É Juba, é Juba. É Juba? Olha ali. E o outro é Khartoum? Sudão é Khartoum, né? Vamos ver, Sudão aqui. Khartoum, acho que é Khartoum. E eu nem vou falar. Cartoon que nem desenho? Não. Não, Eu- é Cartoon. e- Cartoon. E eu nem... Mas é com K, é com K. Deve Não, escrever... é com K, porra, né? Não, é Não, com C. aí, beleza, porque é Tá até escrito em latinizado. árabe aqui, ó. Ah, que porra. Tá, é Cartoon, certo? É isso mesmo, com C-A-R-T-U-M. Diz uma coisa, eu me lembro Eu não olhei, tu viu? Se o Ayrton tivesse carregado a filmadora, tinha imagem. Eu sou intercessão no Dadá. Eu me lembro também de usarem muito, e hoje faz muito tempo que eu não ouço essa expressão, que é países do terceiro mundo. Não é? Né? Não se usa mais, ou se usa? Na realidade é o seguinte, o pessoal no senso comum utiliza bastante. As pessoas que são da década de 70, 80 dizem, o Brasil é um país de terceiro mundo. Tá, mas na realidade, o que acabou acontecendo? Essa expressão está inadequada, porque primeiro, segundo, terceiro mundo, ele é uma representação do período da bipolaridade da Guerra Fria. O que seria um país de segundo mundo? Essa era a minha pergunta. Agora a gente vai chegar nisso aí. País de primeiro mundo... O Chile. País de primeiro mundo Caraca. se referia ao conjunto de países capitalistas centrais. Tá. Segundo mundo, os países socialistas. Terceiro mundo, os países capitalistas periféricos. Então o que aconteceu? Mas a União Soviética era primeiro mundo? Calma, tá bom, calma. Segundo mundo? Socialista, país socialista, segundo mundo. China, Então, União Soviética, Isso. Alemanha Tudo Oriental. todo o leste europeu. Então, na realidade, é o seguinte: com a implosão do bloco socialista após 1989, ou seja, o fim da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, então o leste europeu se implodiu. O bloco socialista ruiu. Então não tem mais o segundo mundo. Em 1991, a União Soviética desapareceu. 89 que é o Muro de Berlim, né? Sim, Não, o segundo mundo hoje seria Cuba e Coreia do Norte. Não tem e China. mais como. E China? Não tem, não, China não pode, nem socialista China é. Se bem que o atual Mas tá lá no mapa, mas tá lá no... O atual chefe de Estado nosso tá lá na Ásia. E ele agora, depois do Japão, ele tá lá na China. E ele diz que a China é um país capitalista. Legal. Presidente, última pergunta, presidente. Parte do seu eleitorado tem cobrado do senhor um comentário sobre a sua presença nesse país comunista. O que o senhor tem a dizer a essas pessoas? Todo país capitalista. Ou ele faltou às aulas de geografia do professor Kleberto, porque todo mundo sabe que a China é um modelo híbrido, um país, dois sistemas, um socialismo de mercado, paradoxalmente, né, uma economia planificada com uma economia de mercado. Todo mundo sabe o que são as zonas econômicas especiais, é lá o processo na qual Deng Xiaoping promoveu a abertura econômica. Deng Xiaoping foi esperto, promoveu a abertura econômica, a política não, ele todo mundo segurou em sabe. cima. Então, diferente do Gorbachev. O Gorbachev, ele fez a abertura política e econômica. Então, quando ele fez a abertura A perestroika e a glasnost. Isso. E quando ele fez a abertura política, ele tirou o poder centralizado do Partido Comunista da União Soviética. Então, o que acaba acontecendo? Ele vai começar a arrumar problema com a ala ortodoxa do partido. Tanto é que lá em 91, em agosto, ele tinha que assinar o Tratado de União, dando mais autonomia às repúblicas soviéticas. Mas a ala ortodoxa não vai gostar. Aí prende ele lá na Península da Crimeia, que hoje não é mais da Ucrânia. A Rússia tomou, mas enfim. E aí a população sai às ruas. Boris Yeltsin, o presidente da Rússia, também exige a libertação do Gorbachev, mas Gorbachev, percebendo que não tinha mais condições de manter a União Soviética, declara extinto em 91. Então, a maior potência que rivalizava com os Estados Unidos deixa de existir. Então, o segundo mundo não tem mais aquela concepção de agrupar os países socialistas, porque não existe mais. Eles criaram o segundo mundo só para dizer que eles eram o primeiro. Acho que foi isso, os Estados Unidos. Nem nós somos o primeiro, vocês são o segundo. E então aí hoje tu tem países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, países centrais, emergentes.
Enfim, então nós temos uma outra perspectiva diferente daquela dentro do modelo da bipolaridade. Até Mas porque a essa gente tá parte de numa cálculo que tu nova largou agora foi fantástica. Nenhum país desenvolvido foi subdesenvolvido antes. Nunca Toma. foi. Mas não, é verdade. Não Eu é. sei, claro que é verdade, mas Menos pessoal, o Chile. O Chile. O Chile tá fora. É O Suíça. Chile é diferenciado. É Suíça. o Chile é a Suíça latino-americana. Putz, só esqueceram de avisar lá o pessoal que tá manifestando aí nas Esqueceram ruas. de aí. combinar com os russos, Mas enfim, os russos. Mas falando em Guerra Fria e tal, eu tava dando uma olhadinha aqui nessa listinha aqui que nós fizemos aqui. O que seria a nova ordem mundial? Os Illuminati, maçonaria? Ah, o que meu seria? Deus do céu. Ué, tu nunca viu o debate lá do Cabo Daciolo? Já falei e vou repetir. Nova ordem mundial, Illuminati e maçonaria. Chega, chega. Vocês vão sair da nação brasileira. A nação brasileira é do Senhor Jesus Cristo. Nova É o ordem Ursal, mundial. é o Ursal. Ursal é a maior sacada que tem, cara. Eu sigo os caras no Twitter. Ursal é se alguém fantástico. Ursal é Se alguém sensacional. quiser me dar uma camisa aí que tem lá o logo da Ursal, assim, na frente, assim, O ursinho fica à vontade. carinhoso de... aquele não. é do caralho. Onde Aquele é ursinho carinhoso. É um ursinho carinhoso, cara. Não, mas cara, sabe o que eu achava que era? Juro. Tô falando sério, não tô fazendo fanfarronice aqui. Eu achava que era o ursinho Misha, Ah, o da coisa. que chorou Não, no aquele- Estádio não, Nacional não, de não. Moscou. Aquele é um ursinho carinhoso. Aquele ursinho é mais pardo do Misha, né? É, só se ele É mais negão, o ursinho é mais negão. Não. Aquele não, o ursinho Micho ele tem o rosto mais redondo. Aquele bem fofinho, aquele é um Care Aquele ali é Bear. pra ser fofinho, cara, porque a zoeira é essa. É o De ursinho zoeira, carinhoso. zoeira Não, é. eu sei que era o ursinho Misha. De Ah, mas o zoeira ursinho never Misha era ends. triste, chorou, tá? Os Estados Unidos só foi participar da... De zoeira de never Moscou. ends. Mas na realidade, como é que é? A nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora. Mas isso diz na nota de dólar, né? Na nova ordem mundial tá na nota de dólar, não tá novo ouro do... Aí eu não sei Caetano Veloso. Mas na realidade é o seguinte, a nova ordem mundial ela é uma referência a todo o processo que vai se estabelecer depois da Guerra Fria, depois da queda do Muro de Berlim, da implosão do Bloco Socialista. Então, a rivalidade que estava dentro do contexto político-ideológico leste versus oeste, né, capitalismo versus socialismo, vai deixar de existir. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? A gente tá assistindo aí, uma pessoa que é atualizada, né, ou tá ligada, tá assistindo, nós estamos assistindo uma guerra fiscal, né? Entre os Estados Unidos e a China. Guerra comercial. Seria uma ideia de nova ordem mundial. Alguém está tentando se estabelecer. Na realidade, essa perspectiva ela é bastante contraditória. Porque é o seguinte, na nova ordem mundial, os países competem no campo econômico, na geoeconomia, não na geopolítica preponderantemente como era anteriormente. A Que geopolítica nem a faz parte. Rússia com a Ucrânia. Faz parte ainda da geopolítica. Mas hoje os países eles buscam mercados. Então a lógica de mercado foi agrupar, se associar enquanto conjunto de países para poder facilitar as trocas comerciais. E aí surgem os blocos econômicos. Tanto é que a partir dos anos 90 vai pipocar bloco econômico para tudo que é lado. Tanto é que, por exemplo, em 1991 é assinado o Tratado de Assunção que cria o Mercosul. Então os países vão criar estratégias para promover as trocas comerciais. E as estratégias são formações de blocos econômicos. Tipo, a OCDE também é um. Não, o bloco econômico é diferente da OCDE. A OCDE é uma organização para cooperação e desenvolvimento econômico. Beleza. Porque um bloco econômico ele tem estágios diferenciados. Ele pode começar lá com uma zona de livre comércio. A União Europeia é o maior exemplo, talvez, de... Não, a União Europeia está no estágio mais avançado. A zona de livre comércio eu vou dar como exemplo o NAFTA, North Free Trade Agreement. Traduzindo, o livre comércio da América do Norte, que envolve Canadá, Estados Unidos e México. Né? O que acaba acontecendo? Ali tu só tem livre circulação de produtos e mercadorias. Isso é zona de livre comércio. Aí depois nós temos uma união aduaneira. A união aduaneira pressupõe-se a livre circulação de produtos e mercadorias e também tem uma tarifa externa em comum. Ou seja, para os produtos de fora do bloco, os países membros pagam a mesma tarifa de importação, tarifa externa em comum. Mais um estágio avançado, eu tenho o mercado comum. O que é o mercado comum? A livre circulação de produtos, mercadorias, serviços e pessoas. Que aí vai caminhando para um processo envolvendo de circulação, além de capital, produtos, mercadorias
e pessoas. Pegando isso aí, né, que tá falando tudo, o pessoal lá na Inglaterra que votou pela saída do Brexit lá se não me engano eles votaram, foi um... Oh, meu Deus, Referendo. no referendo que eles votaram, os caras não faziam ideia da cagada que estavam fazendo. Porque eles faziam parte... A Inglaterra fazia parte de um bloco econômico que tinha entrada e saída de mercadorias vindas da Europa. Cidadão. Agora eles saindo, vão ter que começar a pagar imposto, Mas vão ter que ali, começar ali a questão é bem mais complexa, porque... É que a Inglaterra também, uma vez eu falei isso, né? Acho. A Inglaterra era meio que um membro testículo da União Europeia, né? na realidade é o seguinte... Participava, mas não entrava, se fazia parte. Não, Não, na ficava realidade- de fora. Participava, mas ficava de fora. Não era o testículo? Só bate na portinha e não entra. Não, é parte do testículo. Participava, fazia parte, mas ficava de fora. Puta merda. Que Mas é melhor é. ficar de dentro ou de fora? Hein? Ai, cara. Mas enfim, aí tem uma questão histórica. Tanto que ele mandou. Para de falar de bola já. Você queria interromper. É que assim, ó, por exemplo, na Inglaterra nunca deixou de ter Libra. Né? Assim, a não, moeda, mas- a moeda Nem era. na Grã-Bretanha, todo Britânia. Se eu É, puder na explicar, vocês vão Grã-Bretanha, entender um pouquinho assim. Ó. Então Eu não vou- explica. eu não vou me aprofundar. não. Muito. Tu tem que pegar historicamente. Quando os países da Europa saem da Segunda Guerra Mundial, eles saem debilitados economicamente. Tanto é que os Estados Unidos têm que prestar dinheiro para eles, que é o Plano Marshall. Então eles perceberam o seguinte: competir com os Estados Unidos não vai dar. Então eles perceberam: ou a gente cria um bloco capaz de nos fortalecermos para poder competir, ou a gente vai ser esmagado. O que vai acabar acontecendo? Então, gradativamente, os países que hoje integram a União Europeia vão começar a se associar, mas começa lá timidamente com o Benelux, Bélgica, Países Baixos, né? Não vou dizer Holanda, não vou dizer Netherlands. Holanda, porque até eles nem querem mais. Eu nunca Netherlands. falei, né? E Luxemburgo. Que, por sua vez, esses três países vão se associar com a Alemanha Ocidental. Lembre-se que a Alemanha foi quadripartida, não é, pelo tratado, não é, a Conferência de Potsdam. Ficou a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Enfim, a Alemanha Ocidental, mais a Itália, tá, e mais a França, se associando com Países Baixos, Luxemburgo e Bélgica, eles vão assinar o CECA, não é? Que é um acordo envolvendo a cooperação, não é, europeia do carvão e do aço. Que em 1957 eles vão assinar o Tratado de Roma, que esses 6 países vão criar então pelo Tratado de Roma o Mercado Comum Europeu, o MCE, a Europa dos 6. Então aí que é o germe do que vinha a ser a União Europeia. Vejam que eu não falei em Reino Unido. Eu falei em Alemanha Ocidental, eu falei em Itália, eu falei em França, Bélgica, Holanda Tem nem e Espanha Luxemburgo. Portugal, hein? Não tem ainda. Ah, foi o que salvou Portugal, foi a União Europeia. Né? E aí é importante destacar que esses 6 países que formam o mercado comum europeu, a Comunidade Econômica Europeia, percebam que eu não falo em Reino Unido. Por rivalidades históricas, os britânicos não vão aderir um bloco econômico conjuntamente com a França. Então eles ficaram tanto quanto magoadinhos e criaram o EFTA, o European Free Trade Agreement, ou seja, a zona de livre comércio da Europa. Se eu estiver enganado na tradução, tem um professor de inglês aí que pode me chamar a atenção. Está correto. Mas enfim, e aí cria um bloco econômico paralelo a esses. Só que em 1973... Eu vou criar o meu clubinho, não quero Isso. saber do de vocês. Só que em 73, o Reino Unido ele abandona o EFTA e passa a integrar a Comunidade Econômica Europeia. Então, gradativamente, os países vão aderindo. Meu Aí clubinho tá chato, eu quero participar daquele outro que tem gente legal. Aí vem Grécia, vem Ah, Espanha, vem Portugal. Apesar de Grécia, Espanha, Portugal, Itália, Irlanda, hoje são os PIGs, né, as chamadas economias porcas, mas enfim, vai aumentando. Não, Portugal só cresceu. Depois da União Europeia, Portugal só cresceu. E é importante destacar que depois, com a queda da cortina de ferro, não vou fazer que nem um aluno perguntou para mim certa vez no cursinho: professor, onde é que eles botaram a cortina depois que terminou então a Guerra Fria? No teu cu. Enfiaram naquele lugar. Eu pensei em falar isso aí. Enfiaram no mesmo lugar do bambu. Pior que tem a cortina de bambu, Ayrton. Mas enfim, vai aderir, só que tem uma questão, não é?
o Reino Unido sempre cria entraves para a situação envolvendo a União Europeia. Você sabe que tem a zona do euro, mas o país, para aderir à moeda euro, ele tem que estar com as suas contas fiscais equilibradas para poder fazer parte. Só que por uma questão de soberania e principalmente por uma questão histórica, o Reino Unido não vai utilizar a moeda euro. Fazer parte da moeda euro é uma coisa, fazer parte da zona do euro é outra. Pois bem, e aí ela continua com a libra esterlina. Ao mesmo tempo que as pessoas têm aquela visão equivocada. A União Europeia tem livre circulação de pessoas, todos os países membros, seus cidadãos, eles podem circular livremente. Nananina, não. Hoje, se eu não estiver enganado, a União Europeia é formada por 29 países. Somente os países que assinaram o acordo Schengen, não é? Podem fazer com que seus cidadãos possam circular livremente. Então, não é todos os países que fazem parte da União Europeia que aderiram a esse acordo. Por exemplo, o Reino Unido não assinou. Então percebam que o Reino Unido sempre ele tem essa dificuldade, não é, de se integrar. É o testículo. Plenamente. Sempre mais fica de fora. Sempre fica de fora. E aí, com a atual conjuntura de... Participa. Isso. E aí o que acontece? Mas fica de fora. O que acontece? Com a atual conjuntura política, especialmente com a possibilidade do Brexit, os britânicos de saída, e aí o principal bloco de maior influência, mais antigo, de maior integração, de maior peso econômico no mundo, começou a olhar para a União Europeia. Ops, para aí. Se a União Europeia, enquanto bloco econômico, ela começa a se fragmentar, isso aponta a possibilidade para um outro caminho, que não mais formação de blocos econômicos. Por isso que a Angela Merkel, a chanceler alemã, e o Sarkozy, à época, como presidente da França, vão tentar, de todas as formas, manter o bloco unido. Por quê? Porque, praticamente, a União Europeia ela tem um tripé sustentado especialmente na Alemanha, na França, tá? Que são países que são contundentes ali no bloco, e também o Reino Unido. Por quê? Porque esses países são a espinha dorsal do que é a União Europeia. E aí tu tem a eleição do presidente dos Estados Unidos que vai numa outra linha contrária à formação de blocos econômicos. E aí a Agora travou. Tem os acordos multilaterais, era isso que eu queria falar. Eu ia falar multilateralidade, que é o correto. Tá? E tem os acordos quando só faz entre dois países, que é bilaterais. Então, quando eu faço uma parceria entre o meu país e o outro, são acordos bilaterais, e quando eu faço com diversos países ao mesmo tempo, enquanto bloco, multilaterais. Então, hoje nós temos a multilateralidade, que é o que vem prevalecendo. Mas com esse cenário, pode caminhar para essa questão de acordos bilaterais. Por quê? Porque a gente está num contexto onde determinado viés político está prevalecendo, que é o caso da visão do Trump nos Estados Unidos. E aí isso acirrou especialmente os interesses dos Estados Unidos, que por sua vez vão bater de frente com os interesses da China. Diante desse contexto, o que acabou acontecendo? Cada país começou a criar um mecanismo de tentar levar mais vantagem em relação ao outro. E você sabe que o Donald Trump ele é um baita de um fanfarrão. Tanto é que quando ele foi eleito, logo quando ele foi eleito, ele ligou lá para Taiwan. Porque, como forma provocativa, dizer assim para a China, Taiwan é um país independente totalmente, vocês gostando ou não. Porque quem sabe um pouquinho de história, em 1949, nós sabemos que a Revolução Comunista, liderada por Mao Tse-tung, expulsa Chiang Kai-shek, esse com apoio dos Estados Unidos, na ilha de Taiwan e Formosa, funda a República Nacionalista da China, a China insular, diferentemente da República Popular da China, que é a China continental. Então, para os chineses, Taiwan é uma província rebelde e não um país independente, apesar de Taiwan receber todo o suporte e apoio dos Estados Unidos e acabou se tornando um tigre asiático. Como é que nós estamos de tempo aí, professor Renato? Estamos no teu tempo aí. Estamos para fazer os encaminhamentos finais? Estamos no teu tempo aqui. Mas essa da nova ordem mundial eu achei interessante. Eu queria só, para não
deixar de fazer aquela especificidade mais para o nosso querido ouvinte aí, de uma maneira geral, o que tem aparecido mais na área de ciências humanas, mas que compete especialmente a geografia. Então, como tu já tinha citado anteriormente, exploração dos recursos naturais. Eles vão associar o tipo de recurso natural com a atividade econômica e com a questão de impacto ambiental. Depois nós temos os problemas urbanos, dá uma retomada lá envolvendo especialmente o quê? Ilhas de calor, chuva ácida, smog fotoquímico. Te liga aí, cabeção, te liga aí, cabeçuda. Presta atenção. Dá uma olhadinha em inversão térmica, só que a inversão térmica ela não é oriunda de uma ação antrópica, ela é natural. Mas o problema reside é que, principalmente nas grandes regiões metropolitanas, a grande quantidade de material particulado para a atmosfera vai ficar sendo retido pela essa questão da inversão térmica. Depois nós temos a questão das inovações tecnológicas no campo, ou seja, a inserção de novas tecnologias. Te liga aqui, ó, preciosidade do professor Kleber. Dá uma retomada lá na agricultura de precisão, presta atenção. Depois nós temos a questão da população economicamente ativa. Eu quero só chamar a atenção, fazer uma abordagem, que o Enem ele não é algo, vamos dizer assim, que trabalha com a atualidade do próprio ano. Até porque o Enem ele tem um banco de questões. E aí o pessoal ficou um tanto quanto apreensivo, até porque mudou o departamento lá do INEP. Então, com a eleição do novo presidente, novas indicações, a cara do Enem vai mudar? Eu não acredito numa mudança tão brusca assim no que se refere à forma da abordagem das questões. Por quê? Porque as questões, aspas, já foram feitas, foram produzidas. O que foi realizado foi a seleção dessas questões que vão constituir a prova. Então, não te assusta, tamo junto, não tá morto quem peleia, tá? Depois nós temos também, para chamar atenção aqui, fontes alternativas de energia. Isso aí é uma coisa que eu ia te perguntar, eu acho bem fontes alternativas de energia. Então tem que pensar o seguinte, países emergentes que crescem economicamente, e aí a gente pode chamar aqui os BRICS, não é? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e também a gente pode chamar atenção aqui o MIST, México, Indonésia, depois a gente pode chamar Coreia do Sul e Turquia. Então são países, e os tigres asiáticos, são países de forte crescimento econômico. Então tu imagina esses países crescendo economicamente, tá? Mais o G7, que são as 7 nações mais ricas e industrializadas do mundo. Aí envolve Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Japão. Chile. Todo mundo... Chile não, tá morto. Chile não. Chile não, tá peleando, não tá morto. Não, o Chile não, pelo amor de Deus. O Chile não figura nem entre as 10 maiores economias do planeta, vamos falar em Chile. Mas não é a Suíça da América Latina? Vocês Suíça, estão me confundindo, cara. Isso, Puta que Chile, pariu. Chile, não tem Chile. condição. Mas enfim, então tu imagina todo mundo crescendo economicamente, duas coisas básicas. Tem que ter matéria-prima para atender todos esses países. Exato. E energia. E aí entra a questão do petróleo, combustíveis fósseis. A China cresce a um número bastante considerável, 7% ao ano. Devido à situação de crise que se encontra de uma maneira geral, o crescimento dela é 4, 5, mas mesmo assim um crescimento considerável. Então tu imagina a voracidade que a China está para ter acesso à matéria-prima e principalmente fonte de energia. A China está promovendo um novo safari africano. Tudo aquilo que o imperialismo europeu fez na partilha afro-asiática, os chineses estão fazendo agora com a própria África novamente. Ou seja, estão investindo pesado lá na África em infraestrutura, não porque os chineses são bonzinhos que querem ajudar os africanos lá, e sim por causa da exploração dos recursos naturais. Então a China tem que dar conta da demanda da sua matéria-prima. E destaque, principalmente na China, a questão do carvão mineral. Boa parte da produção de energia na China advém do carvão mineral, da queima desse combustível. Né? Termoelétrica, principalmente lá lá na Manchúria. Isso é uma coisa engraçada, né? Porque quando tu fala em matriz energética, em alguns livros de inglês, a fonte alternativa de energia é hidrelétrica. Aí quando a gente vê no Brasil, a gente acha engraçado. Eu achei curioso isso, e foi quando eu me dei Porque conta. para nós é tradicional, né? Porque para nós, a nossa matriz de energia elétrica é hidrelétrica, a nossa matriz, né? Aí, por exemplo, um país americano, eles têm muito mais termoelétrica do que hidrelétrica. Energia nuclear, né? Termonuclear. Eu vi tem um seriado Netflix que é Código Bill Gates,
que é bem interessante, até eu tô dizendo Ah, pro pessoal sim, ver. sim. É bom. É dividido em 3 partes, que mostra sobre essa relação do Bill Gates, enfim, eu acho bem interessante. Se tu não sabe quem é o Bill Gates, cara, Sai da caverna. nem vai fazer o Enem, entendeu? Vai fazer outra coisa. Vai pro Chile, né? É, Vai pro Chile, vai lá pro Chile. Ah, puxa. E tem uma das partes Além que de ele tenta, que ele tenta, enfim, o cara zilionário, aquela coisa toda, né? Tem uma fundação, que é uma coisa que é comum se fazer em países liberais, né? Realmente liberais, porque, enfim, né? Fundação Lehman. O Estado pega, né? A herança, né? Aí, passando pano. E então, na fundação, que vai o nome dele, da esposa dele, Bill e Melinda. a Melinda Gates, eles estão promovendo ou tentando renovar, tendo uma ideia, porque eles estão nessa questão de crise energética, né? E eles criaram, estão tentando aprimorar... Max. Eu gosto de uma bolada, me lembro agora. E aí, então, eles estão tentando criar um reator nuclear que consiga, né, utilizar menos e ainda consiga reutilizar o lixo, né, para produzir. Seja auto... Porque no fundo, seja autossustentável. no fundo, a energia mais limpa de todas, que não, se não der merda, é a nuclear. Não, né? a energia nuclear ela é a mais limpa no processo. Ela deixa resíduo zero durante o processo. Ela vai deixar o resíduo depois. O lixo nuclear, quando o resíduo radioativo ele se esgota, o potencial dele, tu tem que armazenar, largar e deixar num depósito. Né? Aquilo Então, nisso aí do Bill Esse é o Gates problema. mostra eles tentando reutilizar esse lixo para impacto ambiental para a produção energética de uma energia nuclear é perto do zero. Impacto ambiental, mas ela tem a questão Chernobyl, né? mas Zero. ela tem a produção. O problema de Chernobyl, né? Quem viu, se tu não viu aí desse seriado, Eu Não, não mas vi. Chernobyl, mas teve outra. A Three Mile Island, nos Estados Unidos. é que assim, ó, Chernobyl, é que, de novo, Fukushima. Então, todas essas aí, o problema não foi da energia em si, mas se foram fatores Foi cagada externos. humana, né? Foi cagada humana. Essa dos E Estados Fukushima- Unidos eu não lembro direito de como É lá foi no final o... da década de 70 lá. Tá, mas o que Fukushima- deu? Houve vazamento do material radioativo. Foi vazamento. Fukushima- Aqui teve um vazamento de bório. Não, Não, aqui aqui foi foi Césio, Césio. 137. Foi cagada em humana Goiânia. também. Em Goiânia. Os caras descartaram de Goiás? maneira equivocada no lixão. Os caras deixaram... Era uma clínica depois de radioterapia. uma clínica de radioterapia abandonada, os caras foram lá do ferro velho, cataram metal, um aparelho que abriram. estava tendo lá, o cara abriu, tinha o pozinho. Aí o pessoal limpava, Passou as no crianças se corpo. passava no corpo, o pessoal se lascou. Ficava que nem vagalume de noite, assim. Brilhando. Pô, depois o Uma troço contaminação foi violenta. Isso eu vi na Tocha TV. humana. Isso Eu vi me na lembro TV, disso, cara. Então, tudo cagado humano. Em Fukushima foi o tsunami. Foi o terremoto. Foi o terremoto. Aí foi tudo Em tsunami. Chernobyl foi cagada humana. Foi uma sequência de Olha o cagadas. spoiler, tá dando spoiler da série. Mas não tô dando, porque foi, isso é história, né? Vai na página do Wikipedia que tu vai ver. Então, assim, mas a energia em si, né, não, fazendo tudo direitinho, não tem como dar errado. Essa é uma interpretação do Dada. Aí, galera, então, o que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte. Tu que te preparou, tu que ao longo do ano estudou, encarou, fez todos os teus exercícios. Respeitou o professora. Isso é importante, não é? Então, seguiu a passo lá todo o teu projeto. Fica tranquilo que a prova não vai aparecer nenhum absurdo. Vai lá, mete a cara, faz com calma e, principalmente, pensa de uma maneira que seja capaz de tu escolher a resposta correta. Isso aí é óbvio, né? Mas, enfim, então quero desejar a vocês, todos aí que estão nos escutando, que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, uma boa prova, um bom desempenho. Tamo junto e misturado. Fala, Renatão. Fala, Cadu. Então é isso, galera. Estuda geografia, estuda os mapinhas lá, decora a capital do Nepal, a capital O Sudão do Sul. Não decora nada, porra. Não é pra decorar nada. Decora a capital do Sudão, o Sudão do Sul. E é isso, galera. Nos vemos no próximo Intertextando. Então tá, valeu, gurizada. Um grande abraço, até a próxima. E só agradecer rapidinho, né? Tem pessoas que estão mandando mensagens ali, né? Nós pretendemos atender todas as ouvintes, legal, temos né? ouvintes, né? Yes. Eu estou até surpreso com a quantidade de Pessoas ouvintes, estão né? Muito ouvindo obrigado. a gente. Tá, gente? Um grande abraço. Até mais. Até. Dadá.
Este podcast foi criado, produzido e editado por Valvolado Podcasting Multimídia.